Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos para a meditação do Evangelho deste domingo, quarto domingo do Advento, preparação para a festa do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E já entramos naquele momento imediato de para celebrarmos o Natal. A Igreja nos oferece hoje o texto do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Ouçamos. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço o homem? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o 6º mês daquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Este trecho, queridos irmãos e irmãs, nos fala do anúncio do nascimento de Jesus. É o texto da anunciação do anjo. Deus veio até Nossa Senhora, até Maria Santíssima. E quando isso acontece na Sagrada Escritura, Deus vem através do seu anjo e lhe fala, conversa com ela, lhe propõe um caminho. E começa dizendo das condições para este caminho se realizar. Vejam, o anjo diz a Nossa Senhora: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. A graça de Deus em Maria é plena. A presença de Deus em Maria é plena. De modo que tudo pode acontecer ali. Mesmo aquilo que as pessoas não acreditam poder. Mesmo aquilo que as pessoas duvidam. E Nossa Senhora é humana, é um ser humano. Ela também se pergunta, mas como é que isso tudo vem? Quem entendeu o sentido daquela saudação? E o anjo, percebendo então o seu temor, a sua preocupação, diz: Não tenhas medo, Maria. E reafirma: Encontraste graça junto a Deus. E agora então lhe diz qual é o projeto de Deus. As condições todas estão ali. Plena de graça, repleta de Deus. O Senhor está com ela. E o anjo então diz: Conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. O que é isso? Essa é a promessa, é a realização da promessa ao povo de Deus desde o princípio.
Deus enviaria o Messias, o ungido. Deus enviaria o Rei dos Reis, aquele que iria trazer o reino de Deus sobre a terra. As pessoas imaginavam este resultado. Esperavam, portanto, que viesse um rei, imperador, guerreiro, que expulsasse os malfeitores, expulsasse os romanos, expulsasse as injustiças, os sofrimentos e instaurasse o reino de Davi, o reino de Deus. Essa imagem foi depurada, foi melhorada e os evangelistas depois, com a vinda de Cristo, começam a fazer entender. Jesus Cristo é o Messias, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o servo de Deus, é Ele que veio para cumprir a vontade de Deus. As pessoas, para compreender isso, precisavam de deixar de lado aquela imagem antiga, porque aquela imagem antiga era material. Essa de Jesus Cristo que vem no meio do seu povo, no nascimento como uma criança, é espiritual. O espiritual que dominará e deve dominar o material. O espiritual, numa escala de valores, está acima do material. Sem o espiritual, o ser humano deixa de ser ser humano. Perde a sua natureza. Perde a sua transcendência, perde o rumo para onde deve voltar, deve retornar. Então vejam, esse trecho que fala da anunciação do anjo traz para todos os que creem, todos, e para toda a humanidade, uma esperança. Nós não estamos limitados no tempo, no espaço e na matéria. A vida humana transcende isso. A vida humana é o centro da preocupação do Criador. O centro da preocupação do Criador não é a natureza, não são as coisas. Tudo foi feito para que o ser humano vivesse como filho e como filha de Deus. Se olharmos o livro do Gênesis, no capítulo 1, lá nós encontramos isso. Deus criou todas as coisas e, por fim, criou o homem e a mulher. E disse a eles: dominem sobre a terra, façam com que ela produza tudo o que é necessário. Pois bem, irmãos e irmãs, olhando e contemplando Maria Santíssima, nós vemos quem? A nova Eva, a nova mulher, que compreendendo a vontade de Deus, compreendendo a proposta de Deus, diz uma palavra segura e forte: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nós precisaremos aprender deste ser humano maravilhoso que é Nossa Senhora. Compreender a vontade de Deus para nós hoje significa uma resposta depois. Não basta compreender, porque nós ficamos só na compreensão acadêmica, intelectual. Mas isso não penetra o nosso ser. Por isso nós não respondemos. Compreender a proposta de Deus significa dar a resposta. E a resposta, ela é absoluta e é de despojamento total, de modo tal que Maria diz: eis aqui a serva do Senhor. Essa palavra, às vezes a gente quer minimizar, porque nós colocamos já Maria coroada de glória como rainha do céu e da terra. Mas quando ela deu essa resposta, o que ela disse? Eis aqui a escrava do Senhor, aquela que não é nada, aquela que depende em tudo do Senhor. Para ela ser este ser maravilhoso, criado à imagem e semelhança de Deus, nova Eva, aquela que será e é para nós rainha do céu e da terra, ela teve que ser serva. Ela compreendeu isso. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Deixar Deus agir em nós, segundo aquilo que é a vontade de Deus, não a nossa vontade. É nós que nos conformamos à vontade de Deus, não é Deus que se conforma à nossa vontade.
Por isso, neste quarto domingo do Advento, preparando a celebração do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos olhar para Maria e ver esta disposição interior que todos nós devemos ter para realizar a vontade de Deus.